no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, por favor. Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir. É o texto que usaremos por base para a ministração da palavra do Senhor na noite desse dia. Então eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura do texto sagrado. Enquanto os irmãos localizam a palavra, eu quero, uma vez mais, agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio que Deus me permite de retornar a esta casa de oração, ter a oportunidade, o privilégio de cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa casa de oração, pastor Paulo Levi. Que Deus continue abençoando o senhor, sua casa, sua família, todo o seu ministério. Aos demais pastores que estão à minha retaguarda, obreiros, pastor Wagner, Deus abençoe, um amigo, que o Senhor continue prosperando o senhor. A cada um dos irmãos poderosamente, que as bênçãos de Deus estejam estendidas sobre a sua vida e que você possa cada dia viver as melhores e as mais bondosas bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa e em todos os seus sonhos. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, nossa irmã Naura Leite, a minha filha, a Taime Vitória, estão hoje aqui comigo. Queridos, uma vez mais eu quero salientar aqui o anúncio desse livro. Esse livro tem um tema: Jesus é acessível, transformando vidas e reescrevendo histórias. Ao longo de anos pregando a palavra do Senhor, Deus me deu a oportunidade, o privilégio também de alcançar vidas e escrever esse livro, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, muitos milagres, testemunhos contados. Nesse livro eu apresento a vida de Jesus, as suas ações, os seus milagres e principalmente a sua acessibilidade. Jesus é ou não é acessível? Você fala comigo, sim. Por quê? Porque Jesus, ele é especialista em reescrever histórias. É só você abrir a Bíblia e começar a ler acerca da vida de Jesus. Você vai entender o porquê a sua acessibilidade é tão poderosa que nós não conseguimos imaginar o tamanho da acessibilidade de Jesus. Porque não tem ninguém que esteja tão longe que as suas mãos não possam alcançá-las. Então, eu quero recomendar a você a hoje adquirir esse livro, e eu tenho certeza que a leitura dinâmica, intensa, vai aumentar o seu conhecimento, vai auxiliar você na sua fé cristã e, acima de tudo, vai deixar você ainda mais apaixonado por Jesus. No final, passe lá, leve um, e eu tenho certeza que você será edificado poderosamente. Essa aqui é do nosso pastor presidente. Vamos para a Bíblia, texto sagrado de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir. Está escrito assim na Bíblia Sagrada: E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe era aproveitado, isso antes ido a pior, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de quem? Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: ver que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Versículo 32.
E ele olhava em redor para ver a que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga glória a Deus. Aleluia, que palavra maravilhosa. Meus irmãos, redobre a sua atenção, porque Deus mais uma vez irá falar conosco através da sua poderosa palavra. Evangelho de Marcos nos traz essa história bíblica acerca dessa mulher, e o capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos nos traz pelo menos 3 relatos acerca de milagres que Jesus fizera nessa passagem. A epígrafe do texto começa dizendo acerca do endemoniado de Gadara. Logo após, nós temos a filha de Jairo, e em seguida essa mulher que aparece no cenário. Essa mulher não tem o seu nome citado, pois o autor do texto não destaca, não o menciona, mas é de suma importância salientar aos irmãos a atitude, a decisão que essa mulher vai tomar para viver o maior milagre da sua vida, da sua história, concernente a uma atitude tomada. Pois nós acabamos de ler e o texto fala muito bem acerca da sua vida e nos traz detalhes de como ela estava vivendo. Porém, quando nós paramos para ler a Bíblia e analisar acerca da vida de Jesus, das suas ações, dos seus milagres e basicamente do seu ministério terreno logo após ser batizado por João Batista às margens do Rio Jordão, escolher 12 discípulos para o seguir, andar com ele e dar início ao seu ministério, curando, batizando, renovando, transformando, reescrevendo histórias, nós podemos perceber que Jesus, ele é detalhista em cada detalhe do seu ministério, da sua chamada, da sua vida. Jesus, ele serve de referência para nós, como o Senhor, e como as suas atitudes é tão poderosa para nos ensinar que a melhor decisão a tomar é servir a Ele, é andar com Ele, é ter uma aliança com Ele, é ter uma vida transformada, moldada pela sua palavra. Pois assim, uma vida que tem um encontro com Jesus, uma pessoa que tem um encontro com Jesus, uma pessoa que foi alcançada pela palavra, essa pessoa é alguém que de fato terá uma vida e terá um testemunho para contar. A palavra que tem poder de transformar, curar, restituir, revolucionar, escrever e reescrever uma história nova, fala desse Jesus que está disposto a fazer tudo isso em prol daqueles que ouvem a sua palavra, daqueles que têm a sua fé ativada por esta palavra, para viver uma vida moldada por Deus. Entenda, a Bíblia diz que Jesus vai ganhar notoriedade, a vida de Jesus vai se tornar um destaque, porque a Bíblia diz que Jesus, por onde passava, a marcas de sinais era evidente, pois toda vida, todo lugar, toda casa é comum, até Jesus passar por ela. Uma vez que Jesus passa por esse ambiente, por essa casa, por essa vida, por esse cenário, essa vida nunca mais será a mesma, porque onde Jesus passa, Ele deixa sinais de evidências que Ele é poderoso para fazer o que ninguém tem poder de fazer, que Ele é poderoso para dar vida aonde seria um cenário de morte, que Ele é poderoso para abrir o que está fechado, porque Ele tem o controle, o domínio, o poder, a chave, o comando. Ele é especialista em transformar cenários
cenários de tragédia em cenário de alegria, para o nome de Jesus ser glorificado. E eu já quero salientar e dizer a você que esse Jesus é o dono dessa casa, é o dono desta igreja, é o dono da nossa vida, e Ele está aqui mais uma vez para nos lembrar que Ele está no controle da nossa vida, no controle da nossa casa, e que nesse ano de 2025 não será diferente. Ele está cuidando da nossa vida em cada detalhe da nossa história. Então se alegre, porque aquilo que as nossas mãos não podem resolver, aquilo que o nosso conhecimento não pode resolver, aquilo que a nossa influência social não pode resolver, enquanto nós adoramos Ele aqui, Ele está operando o milagre, Ele está trazendo a cura, Ele está trazendo a vida, Ele está trazendo a alegria, Ele está tocando aonde nós não podemos tocar, mas o seu nome será glorificado pelo seu poder, que é extraordinário e magnífico para operar o milagre na nossa história. O texto diz que Jesus, Ele vai sair e vai lhe acompanhar os seus discípulos, o seu colegial de apóstolos, 12 discípulos, e juntamente com Jesus uma multidão. E quando a Bíblia cita uma multidão, é aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e criança. E a Bíblia nos enfatiza, quando você pega os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e principalmente a carta de João, o evangelho universal de João, que Jesus pregava, e Jesus nunca teve dificuldade para expressar o seu amor através das suas ações, através das suas palavras, porque quando você pega o seu pacote de informações acerca da vida de Jesus, você vai perceber que Jesus pregou numa casa, Jesus pregou no monte, Jesus pregou no barco, Jesus pregou numa viela, Jesus pregou na sinagoga, Jesus pregou em um poço. Jesus nunca teve milagres, pelo contrário, aonde os seus pés pisou, milagres aconteceram. E aqui não é diferente. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser agora adorado ou clamado, ou quando Jairo pede socorro para Jesus, para que ele vá até a sua casa para operar um milagre, Jesus entra no cenário esta mulher. E esse texto nos traz ensinamentos tão ricos e tão poderosos, que ativa a nossa fé a continuar crendo em Deus, a continuar crendo no seu Filho Jesus, e continuar crendo através das ações do Espírito Santo, porque o texto diz que no meio do caminho, esta mulher vai tomar uma atitude para viver o maior milagre da sua vida. Agora, quando a gente lê o texto, a gente percebe como deu o ponto de partida para que esta mulher tomasse a decisão, que seria a decisão mais importante da sua vida, para viver o maior milagre da sua história. Porque o texto diz, em Marcos capítulo de número 25, que essa mulher sofria há 12 anos. Olha o estado dela. Há 12 anos ela tinha um grande problema que ninguém poderia resolver. E está no texto. O texto diz, no versículo de número 26, do capítulo de número 5, que havendo padecido muito, com muitos médicos, gastando tudo quanto ela tinha, e nada lhe aproveitando, mas indo de mal a pior. É a Bíblia que está dizendo que o seu problema agravava, ao ponto dela gastar tudo quanto ela possuía. Ela bateu em diversas portas, ela pediu ajuda a diversas pessoas, ela procurou socorro e solução para o seu problema em todas as portas, mas gastando tudo quanto ela tinha, nada resolvia, mas ia de mal a pior. É o que a Bíblia está dizendo. Aí quando você abre o versículo de número 27, do capítulo de número 5, de Marcos, vai dizer assim, e ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de quem? Então ela gastou tudo quanto tinha, procurou ajuda, bateu na porta de A, bateu na porta de C, chamou ciclano, fulano, beltrano, mas ninguém poderia ajudar, ao ponto do texto dizer
que ninguém poderia ajudar. Meus pastores, poderia até ter alguém que queria ter a iniciativa de ajudá-lo ou de ajudá-la, mas não poderia resolver, mesmo querendo ajudar, mesmo tendo recurso, mesmo tendo conhecimento, não estava no alcance desta pessoa, se caso tivesse, para ajudá-la. Então ninguém poderia resolver o seu problema. Em outras palavras, na ótica humana, o recurso humano não poderia ajudá-la e ninguém poderia fazer nada. Mas o texto diz que ela vai ouvir falar de Jesus. E isso aqui precisa ganhar um destaque para que nós possamos entender o que tão poderoso é esta palavra. Porque o texto diz, e ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, a palavra que ela ouviu foi o suficiente para criar dentro dela a atitude de querer estar com Jesus. Mas acima de tudo, ela sabia que se ninguém poderia resolver pela palavra que ela ouviu de Jesus, Jesus poderia resolver o seu problema. E ela disse, se eu somente tocar, olha a fé desta mulher, há 12 anos sofrendo, há 12 anos que ninguém poderia ajudá-la, sendo condenada à morte, porque era considerada uma pessoa imunda, não poderia ter o status de uma pessoa normal, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se eu somente tocar, o que ninguém pode fazer, se ninguém tem a solução, se a medicina não pode ajudar, se o sacerdote da sinagoga não pode ajudar, se o homem mais influente daqui não pode ajudar, eu ouvi falar dele, e se tão somente eu tocar, não preciso falar com ele, ele não precisa estender a mão, ele não precisa me dar atenção, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Entenda, esta mulher entendeu que com Jesus não precisa ninguém querer baganhar ele. Só precisa de uma atitude de fé e de coragem, para que Jesus possa agir na nossa vida. Porque ela disse, se tão somente eu tocar, e não é no seu vestido não, tá? É na orla do seu vestido, eu serei sarada. Agora, você já parou para pensar, porque a Bíblia diz que a palavra vem pelo, aliás, a fé vem pelo ouvir e ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela ouviu falar de Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Porque quando você abre a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no Bereshit, capítulo de número 1, a Bíblia diz que o mundo foi formado pela palavra. Só que quando você abre a sua Bíblia, em João capítulo de número 1, vai dizer que no início tudo foi formado pela palavra, e a palavra é o verbo é Deus. E o verbo estava com Deus no princípio. Agora parou para analisar que Jesus é o verbo, porque ele é a expressão do poder da ação de Deus na terra. A palavra verbo é a palavra ação de Deus na terra. Pastor, por quê? Porque no grego a palavra verbo é logos, que significa palavra, ou seja, pela palavra Deus criou o mundo. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, Hebreus capítulo de número 11, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que irá acontecer, porque quando eu ouço a palavra ativa a minha fé para crer no sobrenatural de
Deus na minha vida. Essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, a palavra que ela ouviu foi suficiente para ativar a fé dela, para ela crer no sobrenatural, crer em uma mudança de vida, crer em uma transformação, crer que o que ninguém poderia fazer, Jesus tinha o poder de fazer, crer que aonde ninguém poderia tocar, Jesus tinha o poder de tocar, crer que onde alguém disse que não havia mais esperança, Jesus tinha a palavra de esperança para ela, crer que aonde alguém dizia que havia morte, Jesus tinha uma palavra de vida. Então ela se posicionou para tocar em Jesus, e não me pergunte como ela conseguiu furar a bolha da multidão, não me pergunte como ela chegou até Jesus, mas a Bíblia diz que ela rompeu a multidão e ela conseguiu tocar em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, instantaneamente o milagre aconteceu na vida dela, porque a palavra de Deus é o suficiente para gerar um milagre na nossa vida, é o suficiente para vivermos uma vida transformada, uma vida revolucionada pela palavra. Levante a sua mão que eu quero profetizar esta palavra que é o Senhor. Ele está dizendo para alguém esta noite aqui: aquilo que você não pode fazer, pelo poder da palavra, receba o milagre, pelo poder que há no nome de Jesus, receba o milagre que você está clamando na noite desse dia. O ambiente é profético, o ambiente é propício, e eu aprendi que em ambiente profético, palavras verbalizadas, palavras liberadas, se torna decreto para a nossa vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o milagre que você está clamando, eu não sei qual é a tua causa, mas que essa palavra possa ativar a tua fé, para você crer no impossível, para você crer no sobrenatural, e com a tua fé ativada, você toca em Jesus de forma extraordinária para romper os problemas, e ouvir de Jesus que o milagre não pode parar você, mas a palavra pode levar você além, Eu estou pregando para alguém esta noite, que a palavra está sendo injetada uma vez mais no teu coração, e te levará além, porque as barreiras, as dificuldades, as lutas do dia a dia, não vai parar você, mas a palavra que é o Senhor Jesus, vai levar você além, vai levar você para viver os propósitos de Deus nessa terra. Então creia em nome de Jesus. Aleluias. Essa mulher rompeu para tocar em Jesus. Irmãos, precisamos romper através da nossa fé e da nossa atitude para tocarmos em Jesus. Em momentos que a gente olha e parece que não há solução, não se esqueça que a nossa esperança é Cristo, e que através de uma ação podemos sim ter um testemunho e um milagre para contar que Jesus faz. Porque o texto diz que ela rompe, ela toca, e agora olha que detalhe incrível e sensacional. Está uma multidão com Jesus, está os discípulos, e o texto diz que quando ela toca em Jesus, imediatamente Jesus vai parar, porque dele saiu poder. Jesus para, Jesus abre a sua boca e Jesus verbaliza: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E está um alvoroço, uma multidão. Pedro olha para Jesus, em outras palavras, ele vai dizer assim: Jesus, tem cabimento isso aqui não. Olha o tanto de gente que está perto do Senhor, todo mundo apertando o Senhor para lá, para cá, e o Senhor está dizendo aqui que alguém tocou no Senhor, e que do Senhor saiu virtude. Que Jesus estava dizendo ao Pedro: tocar em mim, alguém aqui está até tocando, mas o toque que eu recebi agora, não foi um toque de curiosidade, não foi um toque porque tem muita gente no ambiente, o espaço está curto, o ambiente está lotado, mas o toque que alguém tocou em mim agora aqui, foi um toque de fé.
foi um toque de decisão, foi um toque para ter uma mudança na sua vida. Não foi simplesmente um toque qualquer, mas foi um toque com fé e ação para ter um resultado extraordinário. A Bíblia diz que na hora a mulher vai se manifestar e vai expressar o que ela havia feito. O autor do texto pode não ter citado o seu nome, mas Jesus automaticamente vai olhar para ela e vai chamar ela de filha, porque na sua paternidade de pai, Jesus o adotou, mesmo alguém desprezando, mesmo alguém tendo como uma imunda, mesmo alguém não podendo ajudar, mesmo alguém não tendo recurso, ou talvez até queria ajudar e não poderia, mas quando ela toca em Jesus, que ela é curada, Jesus diz, de mim saiu o poder, porque alguém me tocou, e ela disse, foi eu. Jesus disse, filha, olha a palavra de Jesus, a ação no ambiente já mudou, porque quando ela age, Deus reage, e quando Deus reage através do seu Filho Jesus, a evidência de milagre fica comprovada, que aquilo que o homem não pode fazer pela fé, Jesus pode transformar o cenário da nossa vida. Pela fé, Jesus pode abrir a porta que está fechada. Pela fé, Jesus pode patrocinar o sonho que você não pode. Pela fé, Jesus tem poder de abrir a porta da faculdade. Pela fé, Jesus tem poder de salvar o teu filho, o teu esposo, o teu parente. Pela fé, Jesus tem poder de mudar o diagnóstico da medicina. Pela fé, Jesus tem poder de arrancar a enfermidade que a medicina não pode arrancar. Pela fé, Jesus tem poder de multiplicar anos de vida. Pela fé, Jesus tem poder de colocar tudo que Jesus pode mostrar que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele abençoa quem quer, levanta quem quer, prospera quem quer. Ninguém pode paralisar você. Quando você ativa a sua fé, minha irmã, não há palavras contrárias, não há olhar de inveja, não há cenário de morte. Quando você ativa a sua fé e você crê no poder da palavra, a palavra de Deus, que é o verbo ação, ela tem poder de agir, ela tem poder de operar, ela tem poder de sarar, ela tem poder de levantar, ela tem poder de pegar o homem caído e colocar de pé. Pela fé, quando nós cremos no sobrenatural, Deus ele entra em ação, e quando Deus entra em ação, Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, Deus não perde peleja, Deus não perde confronto. Eu estou pregando para alguém aqui que tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Eu estou pregando para alguém aqui que não abre mão da sua fé, não abre mão da sua chamada, não abre mão do seu ministério, não abre mão de ter uma vida com Deus. E o céu está dizendo, fica tranquilo, você pode até perder o controle em algum momento determinado da sua rota, mas eu não perco o controle, eu estou na direção. Você pode até perder o sono, mas o céu não perde o trono, e Deus está dizendo, é daqui que eu mando, que eu comando, que eu autorizo, que eu dou vida, que eu dou livramento, que eu restituo, que eu abro a porta, que eu assino o contrato, que eu abençoo a empresa, que eu tiro o coração de pedra e coloco o coração de carne. Eu estou dizendo para você que o nosso Deus, que está no controle da nossa vida, Ele está dizendo, enquanto você me adora, eu continuo operando milagre. O mesmo Jesus que operou milagre na vida dessa mulher, Ele é imutável, e Ele está aqui essa noite na Assembleia de Deus dizendo, se você tiver fé, se a tua fé estiver ativa, e se você se posicionar, não importa qual seja o teu problema, o teu Deus é maior, o teu Deus é maior, o teu Deus é poderoso, e o teu Deus continua operando milagres aonde o homem não pode operar. Você pode exaltar a Ele esta noite. Aleluias, aleluias, oh glória. Irmãos, pensa comigo, essa multidão olhando para esta mulher, eu poderia salientar você e dizer que essa mulher não poderia estar onde Jesus estava. E quem conhece de Bíblia aqui sabe o que eu estou dizendo. Primeiro,
que se ela gritasse que ela era alguém imunda, ninguém deixaria ela ir até Jesus. Porque em um ambiente de pessoas que não tinha nenhum tipo de deficiência, ela não poderia estar se ela não gritasse. Preciso passar porque sou uma imunda para alguém se afastar. Agora imagina o escândalo, porque segundo a lei, os sacerdotes e o costume, é que se uma pessoa imunda tocasse em alguém que não tinha nenhuma enfermidade, não era a pessoa imunda que ficava sarada, era a pessoa que não tinha enfermidade que ficava imunda. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala, eu parei porque preciso falar algo. Alguém me tocou e de mim saiu virtude? E ela se manifesta dizendo, fui eu que toquei. Irmãos, pensa comigo alvoroço. Alguém olhando e dizendo, mas ela não poderia estar aqui. Vou usar um termo da hermenêutica, não está no texto, mas eu quero conjecturar aqui. Imagina alguém dizendo assim, essa mulher deve ser morta, tem que levar ela até o muro da cidade e apedrejá-la, porque ela infragiu a lei, ela não gritou que era uma imunda, ela não gritou que ela era uma mulher que tem essa dificuldade, este problema. Essa mulher não precisa de redenção, porque ela está trazendo maldição para quem está aqui, porque ela é uma mulher imunda. Só que, se o costume, ou a lei, ou o sacerdote dizia que quem tinha algum tipo de impureza e não poderia tocar em alguém bom, quando ela toca em Jesus, não é a enfermidade dela que passa para Jesus, mas é o poder de Jesus que passa para ela. Jesus não fica enfermo, mas a mulher fica curada. Jesus não sofre alteração, mas a mulher sofre alteração. Pastor, por quê? Porque Jesus é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade, é maior do que qualquer afronta, é maior do que qualquer desafio. Eu estou dizendo a você aqui essa noite, pelo poder da palavra de Deus, se você crê no que a Bíblia ensina, no que a Bíblia fala e no que a palavra nos orienta, Jesus vai fazer o que ninguém pode fazer na sua história. Jesus vai entrar onde ninguém quer entrar e vai fazer o que ninguém pode fazer. Eu estou dizendo, irmão, eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex, não está aqui, mas foi quem me indicou aqui. Eu trabalhei um tempo no Ceasa, eu morei em Osasco um tempo aqui, mais ou menos uns 5 anos, hoje eu moro na Zona Sul, mas eu morei aqui, teve um período da minha vida que eu trabalhei aqui no Ceasa. E a rota que eu saía aqui do Jardim Aliança para aqui o Ceasa, era por aqui. Toda vez que eu passava nessa igreja, eu fazia o pastor Luizinho parar o carro na frente. Para aí, pastor, o carro. E ele parava o carro. Eu colocava as 2 mãos para fora, eu falava assim, Jesus, eu profetizo na minha vida que um dia eu vou pregar nessa igreja. Eu passei um bom tempo da minha vida, eu não estou falando de uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, não. Eu estou falando que toda vez que o Luizinho passava aqui, eu dizia, para o carro, ele já sabia. Ele parava o carro na calçada. Tinha dia que nós levávamos buzinada de ônibus, de gente apressada para chegar no trabalho. E eu colocava as 2 mãos para fora e profetizava, Jesus, eu não sei quem é o pastor, não sei quem é o povo dessa igreja, eu não tenho contato com ninguém, mas o Senhor é o dono dela, é dono do pastor, é dono desse povo, traz eu para pregar um dia aqui, eu profetizo. E um dia eu passei com a Naura, nós ainda namorávamos na época, passei em frente, eu parei, pode perguntar a ela, ela disse, vai fazer o que, amor? Eu disse, eu vou profetizar que um dia eu vou pregar aqui. Parei e profetizei, Jesus, um dia eu vou pregar aqui. Um belo dia eu estou em casa, eu recebo um convite, e eu disse, vou. Ele disse, é para pregar em tal igreja. Quando falou o nome, chegou, o coração bateu assim acelerado. Falei, Jesus, não é lá não. Aí quando eu puxei no Google, era aqui, irmão. Eu falei, oh glória. E Jesus falou no meu coração, você não pediu, eu sou o Deus que realizo aquilo que você não pode.
Irmão, se tornei amigo do pastor Paulo, do pastor Wagner. E eu sempre que eu venho aqui, eu venho com muita emoção e alegria. Por quê? Porque é um lugar que eu queria estar. Eu profetizei, eu orei. E olha eu aqui falando de Jesus para você, dizendo que Jesus pode fazer coisas que você nem pode imaginar. Aí você fala assim, mas pastor, primeiramente que não é fácil pregar numa igreja como essa, numa estrutura, tem que ter um preparamento, tem que ter vida com Deus, né? Então, aqui é uma responsabilidade, mas você fala isso, você nem sabe de onde eu saí, irmão, lá do Piauí, uma terrinha simples, irmão, um lugarzinho pequenininho, e Jesus me fez pregar nos lugares grandes desse Brasil, mas essa aqui, eu orei, eu profetizei para estar aqui. O que você quer dizer? Talvez o teu sonho não era pregar aqui como eu estou pregando, mas você tem um sonho, e se você não pode, se alguém não pode, se o amigo não tem o contato, dobra o joelho e fala, Jesus, faz o milagre acontecer, opera o milagre, você vai ver que Deus vai surpreender você, real, porque a sua palavra é poderosa, e Ele cumpre detalhe por detalhe para o seu nome ser glorificado na sua vida. Entenda, nada é por acaso. Deus tem um propósito grande contigo, um propósito estabelecido, e se você levantar, se você se posicionar, se você reagir, se você ter fé, ninguém vai poder parar as ações de Deus na tua vida. Sim, vai acontecer um milagre, a sua vida se tornará uma referência de milagre, e a tua boca vai testemunhar que Ele continua fazendo, que Ele continua curando, que Ele continua dando vida, que Ele continua tendo poder, que Ele é o poder e que ninguém pode parar o que Ele pode fazer na nossa vida. Nada é por acaso. Eu termino dizendo a você, alguns dias atrás, mais ou menos um mês atrás, eu fui pregar um congresso em uma igreja, lá por lá de São Roque, e a minha esposa não pôde ir comigo. O culto acabou cedo, eu estou voltando para casa, e teve um período da minha vida que eu trabalhei de aplicativo, eu fiz Uber 99, né? E já tinha um tempo que eu não fazia, eu falei, meu amor, esquenta a janta que daqui a pouco eu estou aí. Ela disse, tá bom. Peguei o carro aqui, a Marginal, eu estou indo embora para a Zona Sul. Quando eu chego mais ou menos perto da Barra Funda, eu nunca mais tinha abrido o aplicativo da Uber. E vi aquele negócio, abro o aplicativo. Falei, vou fazer corrida não, estou indo embora, terno e gravata. Abro o aplicativo. Aí eu falei assim, pastor Paulo, nunca mais eu liguei, eu vou ligar só para ver como é que está a dinâmica, para ver como é que está o preço do aplicativo. Na hora que eu liguei, pastor Wagner, estava em uma área que estava 30 dinâmico, olha isso. Aí tocou uma corrida, pastor. A corrida, quando tocou, irmãos, era 2 quilômetros, escuta isso aqui, R$100 a corrida. Aí eu falei, gente do céu, como esse aplicativo tá bom. Oxe, uma corridinha de 8 minutos, por esse valor, vou fazer e vou embora, e ainda leva a pizza. Aceitei, tuco. Disse para a Nara, vou fazer uma corrida de Uber. Ela disse, oxe amor, mas você falou que estava vindo embora, não vai trabalhar? Eu falei, não, eu vou fazer uma corrida, estou com uma corrida boa. Aí estou com a corrida, sabe aonde? No meio da Marginal. Eu estou indo, mais ou menos uns 800 metros. Eu vejo uma carreta com pisca-alerta ligada. Eu parei atrás. Quando eu parei atrás, desceu um moço e falou assim, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado a corrida. O combustível do meu caminhão parou. Acabou e ele parou. E essa é a 32 corridas que aceita e cancela. E eu estava aqui desesperado. Eu falei, não, eu vou te levar lá, vamos no posto. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele me viu de terno e gravata. Ele disse, mas o senhor não tem o perfil de estar trabalhando de Uber, não? O senhor parece um advogado, alguma coisa. O senhor está vindo de onde? Eu falei, estou vindo da igreja. Quando eu falei, estou vindo da igreja, ele começou a chorar. E o Espírito Santo de Deus falou, isso não é uma corrida, isso é um encontro para alguém que precisa de mim. Ele começou a chorar, eu disse o que foi. Ele falou assim, eu não sei se o senhor é pastor, mas pastor, eu estava aqui agora pensando em tirar a minha vida, porque o combustível do caminhão acabou, e mais ou menos há 60 dias atrás,
eu sofri um acidente, eu perdi a minha filha de 10 anos, estava comigo do meu lado de carro. E eu sou afastado da igreja, perdi a minha filha, e o diabo estava gritando no meu ouvido, mandando eu tirar a minha vida, e eu estava aqui desesperado, e Deus mandou o Senhor, não é obra do acaso, é um propósito. Eu olhei para ele e falei assim: eu só quero aceitar Jesus. Ele disse: eu estava esperando esse apelo, pastor. Disse: pois eu vou orar por você. Irmãos, eu lembro que eu já tinha cancelado a corrida da Uber, não estava mais na corrida, já estava orando por ele, já estava me contando a história, chorando. E Jesus falou no meu coração: nada é por acaso, tudo é um propósito. Depende do ponto de vista que você vê como Deus trabalha. Pastor, o que você quer dizer? Voltei para casa, ele disse: quanto foi a corrida? Eu disse: não quero nada, meu amigo. Só de ter orado por você e você ter voltado para Jesus já está bom demais. Ele disse: não, pastor, isso que aconteceu aqui não é normal. Jesus mandou o senhor aqui e agora eu estou crente. Se eu morrer agora eu vou para o céu. O senhor merece uma oferta de amor. Eu disse: eu não estou pedindo, mas o senhor quer mandar, então deixa Deus te usar. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando está na rota de Deus não sofre alteração. Quando está no comando de Deus não tem como mudar. Quando está dentro do propósito estabelecido de Deus, Deus não usa meios convencionais para operar os seus milagres, porque Deus é poderoso para nos surpreender. Não tente entender Deus, só reaja, ativa a sua fé, creia no sobrenatural. Creia que enquanto você está aqui tem livramento sim para a tua casa. Creia que enquanto você está aqui, sim, alguém vai pegar aquele currículo essa semana. Creia que enquanto você está aqui, sim, a chamada da faculdade vai chegar. Creia que enquanto você está adorando, ouvindo a palavra, a promoção da empresa vai chegar. Sim, creia que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no coração de alguém da tua casa, que Ele irá salvar, irá resgatar, irá usar na sua presença, e você vai dizer: valeu a pena ouvir a palavra, valeu a pena perseverar, valeu a pena ativar a minha fé, valeu a pena adorar, porque quando ninguém poderia ajudar, Jesus colocou a mão, Jesus quebrou as cadeias, Jesus tirou tudo aquilo que atrapalhava, e Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Eu quero convidar minha esposa para louvar um louvor muito rápido aqui, dentro do tempo que foi me ortogado, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele se faz presente neste lugar. Amém? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, leva o teu pensamento ao céu e deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de lutar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Escute. Te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto
não se arrepende, porque Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia, mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Amém?